Esse exercício aqui, turma, é o seguinte, apareceu na Fundação Getúlio Vargas, FGV em 2012, né? Então ele fala assim, ó, o termo independente de x do desenvolvimento. X mais 1 sobre x ao cubo elevado a 12. Aqui você já tem um treco e cai para trás na prova, né? Como que você vai descobrir isso? O expoente é 12, você tem dois termos, é um binômio de Newton, e ele quer o termo independente. Primeira coisa que tem que vir na sua cabeça, seria interessante. O que é você calcular o termo independente? O termo independente não tem incógnita. Se não tem incógnita, o x está elevado a zero. Por exemplo, a mais b ao quadrado. Você tem termo independente? Ao quadrado primeiro, mais duas vezes o primeiro pelo segundo, mais o quadrado do segundo. Ali você não tem termo independente. Mas se você tivesse assim, ó, a cubo mais b quadrado mais 2. Quem que é o termo independente? É o 2. Ou seja, o termo independente, ele não tem incógnita e o expoente é zero. Você poderia colocar, tipo, a elevado a zero? Poderia. Tá vendo? Ó? Esse é um termo independente. B elevado a zero? Poderia. Então, o termo independente é aquele que está sozinho, sem parte literal. Sem parte literal. Então, tá bom. Então, você tem que lembrar da fórmula do binômio de Newton, que é essa fórmula aqui. Aí você coloca aqui. Então, você quer x mais 1 sobre x ao cubo elevado a 12. Essa fórmula calcula qualquer termo de uma expansão. Então, se você tem elevado a 12, você tem 13 termos a sua expansão. Se sua expansão tem 13 termos, você consegue calcular qualquer um, inclusive o último termo, que vai ser o termo independente, ou o termo que está lá no meio e que foi cancelado, por exemplo, quando você multiplicou esses dois aqui, está sozinho lá. Tá? Mas quando você organiza ele seria o último termo, mas não necessariamente é o último termo dessa sequência. Então ele descobre um termo. Então vamos lá. Como que ele descobre? Ele descobre assim, ó, o n é 12. Então, binomial de 12p. Quem que é o a? O a é o primeiro termo. X elevado a 12 menos p, certo? Então é 12 menos p, ó, n menos p. O a aqui é o x. Tá bom? Quem que é o nosso b? Nosso b é 1 sobre x cubo. Então, 1 sobre x cubo, isso aqui está elevado a p. Então vamos lá. Agora eu vou desenvolver, ó. 12p. Aqui não dá para mexer nada. O que você pode fazer é escrever x elevado a 12 vezes x elevado a menos p, tá vendo? Ó? Se está na mesma base, você pode abrir. Bases iguais, soma expoente. Você pode vir daqui para cá ou daqui para cá. Vezes 1 elevado a p é 1. X elevado a 3p. Aí, x elevado a 3p. Agora eu vou tentar dar uma melhoradinha. Ó. Vem para cá. Aqui não mexe. 12p. X elevado a 12 vezes x elevado a menos p. Aqui, turminha, eu vou passar para cima e vou colocar o inverso. Ó. O inverso de 1 sobre x elevado a 3p é x elevado a menos 3p. Passei para cima, tá? Passei para cima, coloquei o sinal de negativo. Negativo no expoente, você inverte a base. Então, você passa para cima negativo. Mesma base todos. Então, você tem 12p, x elevado. Aqui é 12. Você tem menos p com menos 3p. Você tem menos 4p. Ó, agora, olha que legal. Ele quer que isso aqui, turminha, seja zero. Por que ser zero, metralha? Porque x elevado a zero dá 1 e você só tem um número binomial, só o coeficiente para calcular. Então, ele quer que 12 menos 2p, menos 4p, 12 menos 4p, seja zero. Então, ele quer que o p seja 3. Olha que bonito. P seja 3. Se o P for 3, ó, vai zerar. Então, quem que você tem que calcular? O 12, 3. Então, a resposta que eu vou calcular é o 12P, mas o P é 3. 12, 3. Mas 12, 3 é 12 fatorial. 3 fatorial. 12 menos 3, 9. É. Do 12 eu vou até o 9. 12, 11, 10, 9. Travei. 3 fatorial é 6. 9.
Rapaz do céu. Cancela aqui. Cancela aqui. Dá 2. 110, 220. Então, quem que é o termo independente? O termo independente é 220. Então.